O pecado não terá mais domínio sobre vós, porque estáis debaixo da lei, não debaixo da graça, é o que diz Romanos 6,14. Romanos 6,11 diz: considerai-vos mortos ao pecado, mas vivos para Deus. Muitas pessoas não conseguem entender como serem livres do pecado, independente do que seja, pornografia, masturbação, adultério, imoralidade sexual, gula, mentira, fofoca, traição, irritação, ódio, sei lá, qualquer um descrito em Gálatas, descrito em 1 Coríntios 6, 9, 10, descrito em Gálatas, não falei a referência, 5, né, ali a partir do 16, e Colossenses também está descrito alguns pecados. Você não entende o que acontece e muitas vezes fica preso. Ai meu Deus, eu vou para o inferno. Ai meu Deus, não, filho de Deus. Você só vai para o inferno por causa de um pecado. Pecado original, pecado de Adão. Nós recebemos a semente de Adão assim que ele pecou. E como nós recebemos a semente de Adão quando ele pecou, nós precisamos de morrer e novamente vivermos. Como é que isso acontece? Somente em Cristo Jesus. No dia que nós aceitamos a Jesus Cristo, o nosso pecado, o pecado original, o pecado adâmico, o pecado que nos leva para o inferno, é totalmente eliminado com a nossa morte e a nossa ressurreição em Cristo Jesus. Mas esse processo não basta fazer a oração do pecador. Existe uma crença acerca disso, né? Se você ler Romanos 10, 9 e 10, você vai perceber a forma de ser salvo. E esse pecado é aniquilado. Então todas aquelas vontades que você tinha, vontade de fumar, vontade de usar droga, vontade de beber, vontade de prostituir, vontade de qualquer coisa, de mentir, de roubar, vontade de N pecados, falar mal dos outros e tudo mais, todos eles começam a serem eliminados. Você tem um hábito na sua carne e você precisa continuar em Cristo Jesus para que esses hábitos desapareçam e o Espírito governe o seu ser, como descrito lá em Gálatas 5. Quando você olha Paulo falando sobre isso, ele diz assim: existe uma guerra entre a carne e o Espírito e você decide quem vai ganhar. Você alimenta teu espírito vai ficar fortalecido. Você alimenta a sua carne ficará fortalecida e você viverá debaixo de pecado. Claro que todo pecado tem uma consequência, independente qual seja. Se você é um mentiroso, você vai acabar tendo problemas sérios de confiança. As pessoas não confiarão em você. Se você é um ladrão, as pessoas terão cuidado com relação àquilo que que elas portam para você não roubar. Ah, mas eu parei de roubar, mas infelizmente você ainda terá algum tempo para mostrar frutos acerca disso. Eu parei de mentir, você terá algum tempo para mostrar isso. Então você começa a entender, queridos, que no fim das contas eu preciso estar em Cristo, conectado em Cristo. E como é que eu fico conectado em Cristo? Falei num vídeo anterior, alguns vídeos atrás. Nós estamos conectados em Cristo quando nós estamos conectados no corpo. O corpo de Cristo faz parte de Cristo. Quando eu me submeto aos meus irmãos, quando eu estou lá no meio do corpo, eu me submeto à minha liderança, eu faço o que todo mundo faz, eu estou junto, eu quero estar junto, eu desejo estar junto, eu sou igreja, eu sou membro. Eu não consigo viver se eu não estiver conectado a esse corpo. Eu sou um membro, eu não sou o corpo, eu sou um membro deste corpo. Eu não sou a igreja, eu sou um membro que quando unido ao corpo, eu faço parte do que nós chamamos de igreja, a igreja verdadeira, não a placa de igreja, não a comunidade onde você vive, a igreja onde você está. Você precisa compreender isso, e aí quando eu compreende isso, você começa a ser livre do pecado, porque você não quer mais trazer prejuízo para o seu irmão. Você é um membro, um órgão desse corpo, que está trazendo prejuízo para o corpo todo. Você começa a falar: Senhor, me livra disso. Me livra dessas vontades, me livra desses desejos impuros, me livra desse desejo de falar mal dos outros, de fofocar, de ficar irritado por qualquer coisa, porque tudo isso é pecado, filho de Deus. Não é só imoralidade sexual, não é só adultério, não é só masturbação e pornografia, não é só roubar, não é só usar drogas. Amém? Nós, como cristãos, elegemos alguns pecados. Eu digo nós porque eu faço parte desse corpo. Nós elegemos alguns pecados que nós consideramos os piores, mas o pior pecado que existe é a incredulidade. O pior pecado que existe quando você chega diante de Deus é não crer em Cristo Jesus, é andar ansioso, porque a ansiedade é falta de fé, é não confiar em Deus, é não confiar no nome de Jesus. Esse pecado é terrível diante de Deus. Por quê? Porque Jesus morreu por ele. Jesus morreu para que você confiasse nele. Jesus ressuscitou para que você tivesse tudo. E aí, em vez de confiar nele, isso é um pior pecado diante de Deus.
Mas nós consideramos alguns pecados, voltando a dizer, eu falo nós porque faço parte desse corpo. Chamada igreja, mundial, né? Igreja gigantesca, não, mundial, não, né? Enfim. Então você precisa entender como eu ser livre do pecado. Desses pecados, agora no plural. Do pecado é quando você aceita Jesus Cristo. Desses pecados que não são pecados, não são descritos assim no Novo Testamento. São descritos obras da carne. Esse é o nome correto para aquilo que nós plurificamos e chamamos de pecados. É obras da carne. As obras da carne precisam ser eliminadas. E elas serão eliminadas quanto mais você estiver ligado ao Senhor Jesus. Quanto mais guiado pelo Espírito, quanto mais dirigido pelo Espírito, quanto mais você vive no Espírito, quanto mais você vive por fé, quanto mais você está debaixo da graça, quanto mais você está conectado com Cristo e o corpo, quanto mais... É assim que você é livre de todos os pecados, queridos. Que pecados, diga-se, obras da carne. Então, o que eu quero dizer para você? Quer ser livre? Quer ser completamente livre? Se conecta ao corpo. Quer ser completamente livre? Ande em espírito, viva em espírito. Pare de fazer os teus desejos. Pare de fazer aquilo que você quer, aquilo que você gosta. Ah, não, mas falaram mal de mim, eu também vou falar mal dele. Não, para com isso. Perdoa, ama, ora por. É isso que diz a Bíblia. Foge, né? Se é pecado sexual, você tem que fugir. A orientação bíblica é fugir. Foge, não fica perto. Cara, isso aqui vai dar esse problema. Eu vou vazar daqui, em nome de Jesus. Então é isso, queridos. Quer ser livre das obras da carne, que nós chamamos de pecados, né? Porque esses pecados, eles não vão te levar para o inferno. Um pecado te leva para o inferno. E é isso que precisa estar muito claro diante de você. Um único pecado é não crer em Cristo Jesus. É esse pecado, queridos, que no dia do juízo, o Senhor vai perguntar: você creu em mim? Ou você creu que podia ser salvo por mérito próprio, por obras, por fazer coisas? E aí você vai dizer o quê? Não, eu fui salvo por meio de Cristo, porque eu não tinha condições de ser salvo. Eu não tinha condições de estar aqui. Ou você vai chegar naquele dia e vai dizer: eu fiz, eu aconteci, eu dei sopão para os pobres, eu dei roupa, eu dei comida, eu fiz um monte de obras de caridade, eu me esforcei ao máximo. Só tem você, não tem Cristo. Isso é um perigo, por quê? Porque ou você é salvo pela lei, e a palavra do Senhor nos diz isso, aqueles que vivem da lei precisam responder de acordo com a lei. E aí o Senhor vai apresentar a lei. Você cumpriu todos os 613 mandamentos? Não. Então você se lascou. Tudo é por meio de Cristo, Filho de Deus. Pare de ouvir essas pessoas, pare de pensar, inclusive nessas besteiradas que muitos pastores, grandes pastores falam. Porque eles estão induzindo muitas pessoas a andarem em justiça própria. E Deus odeia justiça própria. Quer um exemplo? Adão e Eva, primeiro exemplo de justiça própria. Após pecarem, cozeram roupas de figueira, se vestiram com aquelas roupas. Não é assim o método de Deus. Deus os despiu, matou um animal, que provavelmente é um cordeiro, né, porque é o símbolo de Cristo. Matou um animal e fez roupas. Ou seja, sangue teve que ser derramado para que houvesse perdão dos pecados. E eles foram cobertos. E assim foi até Cristo Jesus. A lei veio para o quê? Apresentar carne. Você tinha que levar lá um boi, uma ovelha, 2 pombinhos para apresentar remissão de pecados. Sangue era aspergido, desse jeitinho aqui. Aspergido em você, para que você fosse perdoado. E hoje nós temos o sangue de Jesus. O sacrifício perfeito, não precisa de nenhum sacrifício. O Senhor Jesus é o Cordeiro perfeito. E muitas vezes nós não cremos nele. Nós continuamos e teimamos, fazer de acordo com a nossa força, o nosso braço. E a palavra do Senhor diz: maldito é o homem que confia na sua própria carne e faz do seu braço a sua força. Não é maldito o homem que confia no outro, não é isso. É maldito o homem que confia na sua própria humanidade, na sua própria carnalidade e confia no seu braço. Eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou resolver, eu vou vencer. Para com isso, filho de Deus. Confie em Cristo Jesus. Pede ajuda. O nome de Jesus para nós é Salvador. Ele é o nosso Salvador, Ele nos salva do pecado, Ele nos salva da doença, Ele nos salva do casamento ruim, Ele nos salva de um filho que está dando problema, Ele nos salva de um emprego ruim, Ele nos salva da miséria, Ele nos salva. Só que você tem que clamar: eu preciso de um Salvador nessa área. Eu preciso de um Salvador para ser liberto de todas as obras da carne, ou seja, os pecados, qualquer que seja. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.